Em nosso papo bacana, no dia de hoje aqui no canal Boas Mídia, eu quero te demonstrar por A mais B os dois tipos de economia que existem e qual economia está fazendo você ser enganado, fazendo papel de trouxa. O tema do nosso vídeo é a economia real versus a economia midiática, a economia de TV. Eu vou te demonstrar por que você está sendo enganado. A economia que você vive não é a mesma que aparece na TV. Você já percebeu uma coisa curiosa? Às vezes, a televisão diz que a economia está melhorando, mas na vida real as pessoas continuam reclamando de preços altos, dificuldades para pagar contas e salários que não acompanham a inflação. Então surge uma pergunta importante: existem duas economias diferentes? A economia real e a economia que parece na televisão, ou seja, uma economia fictícia. Para termos uma noção, o que é economia real? A economia real é a economia que as pessoas sentem no dia a dia. Ela envolve coisas simples como preço da comida, custo do aluguel, salário das famílias e emprego. Quando alguém vai ao mercado e percebe que o carrinho ficou mais caro, isso é a economia real acontecendo. Essa economia está diretamente ligada ao conceito de macroeconomia, que estuda fenômenos como inflação e crescimento e emprego. A economia que aparece na mídia, por sua vez, já é a economia mostrada na televisão muitas vezes e se baseia em indicadores específicos como crescimento do PIB, mercado financeiro, bolsa de valores e dados de produção. Um exemplo, quando o índice Ibovespa sobe, muitos jornais dizem que o mercado está otimista. Mas isso não significa necessariamente que a vida das pessoas melhorou naquele momento. O mercado financeiro pode crescer mesmo quando parte da população ainda enfrenta dificuldades. Com a economia, a percepção econômica pode ser distorcida. A forma como as notícias são apresentadas pode influenciar muito a percepção das pessoas. A mídia geralmente escolhe quais indicadores destacar. Por um exemplo, se o PIB cresce, manchetes positivas. Se o desemprego aumenta, manchetes negativas. Essa seleção de dados pode criar uma narrativa específica. Esse fenômeno está ligado ao conceito de agenda surfing, estudado na área da comunicação. Ela mostra que a mídia nem sempre diz o que pensar, mas influencia sobre o que pensar. Faz sentido para você, meu amigo e minha amiga? A influência do mercado financeiro é outro fator importante e que muitas notícias econômicas refletem a visão do mercado financeiro. Instituições como o Banco Central do Brasil e grandes bancos têm forte influência no debate econômico, como eu já havia falado no vídeo de outrora. E se você não assistiu, eu vos peço que assista para ter uma melhor compreensão. Quando o foco das notícias
está apenas nesses indicadores, a percepção da economia pode ficar distante da realidade de parte da população. A economia percebida versus a economia estatística. E, por sua vez, muitos economistas fazem uma distinção entre economia estatística, dados e indicadores oficiais, e economia percebida, a forma como as pessoas sentem a economia na vida real. Às vezes, os dados mostram melhora, mas a população ainda não sente essa melhora no cotidiano. Esse descompasso pode gerar desconfiança e debates públicos intensos. Faz sentido para você, meu irmão e minha irmã, que é um consumidor que precisa ser retroalimentado por essa parte socioeconômica e econômica, financeira, quase que diariamente. Você aí, do outro lado, sente uma economia positiva ou negativa? Para concluirmos, a economia é muito mais complexa do que apenas números. Existem indicadores importantes, mas também existe a experiência real das pessoas, a minha, a de vocês aí do outro lado. Por isso, entender a economia exige um olhar atento para os dados quanto à realidade cotidiana. E a pergunta que fica é: a economia que você vive é a mesma que parece nas notícias? Engaje aqui comigo abaixo nos comentários, pois eu quero saber. Não menos importante, deixe a sua curtida e compartilhe com alguém que você saiba que esse conteúdo possa agregá-lo. Nos vemos nos próximos vídeos e fiquemos de olhos bem abertos a todas as notícias do mundo micro e macroeconômico, e saiba que aqui no canal Boas Mídia eu sempre irei trazer temas relevantes no mercado que possam modificar, bem como positivamente, bem como negativamente, a sua vida, e alertá-los para que vocês fiquem atentos a essas mazelas, a esses desgastes econômicos que passamos dia sim, dia não, no Brasil e no mundo. Bem, eu vou ficar por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Be boys, be present, be yourself, be basic.